Os Estados Unidos publicaram ontem, sexta-feira, um documento novo dizendo que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos. Isso é gravíssimo, porque o Moraes decretou a prisão do Felipe Martins com base nessa alegação de que ele teria ido aos Estados Unidos em fuga. E decretou com base em uma matéria de um jornalista. Como é que fica agora essa situação? Como é que fica o Moraes, a Polícia Federal, que basearam-se numa mentira para prender o Felipe Martins e o mantém preso até hoje? Com restrições graves, como, por exemplo, não poder falar com familiares, não poder usar redes sociais, não poder dar entrevistas. Como é que ficam essas autoridades? Como é que fica o Felipe Martins daqui para frente? E o que os Estados Unidos podem fazer mais além do que já fizeram? Eu sou André Marcília, vou explicar tudo isso para você. Sou professor de Direito Constitucional e advogado e peço que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like. Para isso vocês precisam depois de comentar no chat, fechar o chat e clicar no joinha. Assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais gente. A alfândega norte-americana confirmou então que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos em 30/12/22. O documento diz o seguinte: reconhecemos que o ministro Alexandre de Moraes citou um registro errado para justificar a prisão de Felipe Martins por tanto tempo. E o documento vai além e ainda tem aqui uma cereja desse bolo, que é o seguinte: o documento diz que a inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP, que é a sigla para a alfândega norte-americana, permanece sob investigação e o CBP tomará as medidas apropriadas para evitar que discrepâncias futuras ocorram. O que isso quer dizer? Que além de o ministro Moraes, a Polícia Federal, se basearem em uma alegação mentirosa para decretar e manter até hoje a prisão do Felipe Martins, além disso, ainda tentaram incluir a entrada dele nos Estados Unidos no sistema oficial dos Estados Unidos. E isso é uma loucura. Óbvio que isso teve a mão de alguém lá fora, e aí a suspeita é se só teve a mão de alguém lá fora, ou se isso foi feito a mando de alguém aqui no Brasil, e quem seria? E por qual razão? E de que forma isso foi feito? Isso para os Estados Unidos é muito grave, porque, claro, eles têm preocupações com terrorismo, etc. Imagina se você consegue burlar quem entrou ou quem não entrou lá, ou burlar o registro de entrada. Então, eles vão investigar isso, e isso pode ficar muito a depender de se teve alguém aqui no Brasil envolvido e quem. Isso pode ficar muito mais sério do que a gente imagina. Mas o ponto é que isso está ainda sob investigação. O que não está mais sob investigação e já está concluído é que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos. E, portanto, a sua prisão hoje é ilegal. Não apenas imoral, não apenas política, mas ilegal. Aliás, não só a dele, também a do Jair Bolsonaro, que está há 16 dias preso por medidas dadas num inquérito do qual ele foi excluído. Então a sua prisão lá não é só política, é também ilegal. Aqui a do Martins também. A partir desse momento não é apenas política, é também ilegal, porque o Moraes se baseou numa alegação que os Estados Unidos estão dizendo que é mentira. Como é que eu posso decretar a prisão de alguém dizendo que aquela pessoa tentou fugir para os Estados Unidos se os Estados Unidos estão dizendo ele não entrou aqui? Ele não entrou aqui, portanto, essa alegação que hoje ancora referenda a prisão do Martins lá atrás em 22 e o mantém preso até hoje é mentira. Tem que revogar imediatamente. E as autoridades que se basearam numa mentira, impondo um prejuízo de vida, de liberdade, um prejuízo tão grave a alguém, têm de ser punidas. Polícia Federal, Moraes, que se basearam em reportagem de jornalista, aliás, jornalista também, jornalista que disse isso e investigou mal, se é que investigou, todas as pessoas precisam ser punidas pela lei, têm de ser investigadas e têm de ser punidas, pagar indenização e etc, etc. Nós tivemos, quando o Felipe Martins foi preso, a seguinte situação: um jornalista publicou uma matéria dizendo que Felipe Martins entrou nos Estados Unidos e, com base nisso, o Moraes e a Polícia Federal, eles decretaram, ou pediram e decretaram a prisão do Martins, com base numa matéria de jornal. Entendeu? É disso que se trata. E agora os Estados Unidos estão dizendo é mentira. Então precisa revogar a prisão do Martins. A defesa, obviamente, precisa pedir isso, precisa revogar a prisão do Martins, precisa anular o processo inteiro do Felipe Martins,
porque está agora nas alegações finais. Agora vão julgar o Felipe Martins, depois de descobrirem que o fato mais relevante, que é o que fez com que ele fosse preso, é mentira. Quer dizer, precisa reabrir a instrução, precisa anular tudo e voltar lá atrás. Se não vão absolver logo de cara, sumariamente, tem que, no mínimo, reabrir a instrução, devolver os prazos e investigar de novo. A prisão foi baseada em uma mentira. Imagina o resto. Se a prisão do Martins foi baseada em uma mentira, imagina o resto como foi feito. Imagina o resto, a qualidade que teve, o resto das investigações, o resto das conclusões da polícia e dos juízes envolvidos, do Moraes. Então precisa revogar a prisão, anular tudo, reabrir no mínimo, reabrir a instrução, começar de novo o processo. E a defesa, imagino eu, em algum momento precisa inclusive pedir a punição dessas autoridades que foram, no mínimo, negligentes. Moraes, Polícia Federal e também os jornalistas que afirmaram uma mentira e que fizeram com isso com que o Martins fosse levado à cadeia. Uma loucura completa, que pode ainda ter uma cereja no bolo, que é essa investigação lá nos Estados Unidos, que ainda vai adiante, sobre quem mexeu no sistema deles para incluir uma tentativa de inclusão do Martins, de uma entrada falsa dele lá. Quem mexeu lá, por quê e a mando de quem? Isso aí ainda é... Olha onde isso pode dar. Seja como for, por enquanto, tem de revogar a prisão imediatamente. Isso é o mais grave. É o mais grave. Liberdade não se brinca. Um país que brinca com liberdade não é Estado, não é democrático e muito menos de direito.